técnico Luiz Henrique faz uma declaração impactante e ao mesmo tempo surpreendente sobre o motivo de ter expulsado Neymar do PSG. Neymar, mais uma lesão e a dúvida eterna. Gerson, esquecido no Zenit. Tudo isso e muito mais. E aí, rapaziada? Tamo junto mais uma vez para falar das maiores notícias do futebol mundial e brasileiro. Então já sabe, né? Se ajeita aí porque a resenha hoje tá pesada. Na Europa, a bola rolou pela Champions e tivemos de tudo. O Sporting atropelou o Kairat por 4-1 com direito a 2 gols de trincão. O Frankfurt humilhou o Galatasaray, 5-1, sendo que 2 gols foram contra. O Clube Bruges também passou o trator, 4-1 sobre o Mônaco. Já Copenhagen e Leverkusen ficou num empate de 2-2 bem movimentado. Teve brilho individual também. Marcus Rashford, que andava apagado, decidiu comandar o Barcelona contra o Newcastle. Marcou um golaço de fora da área e garantiu a vitória por 2-1. Do outro lado, no Etihad Stadium, emoção com o retorno de Kevin De Bruyne. A torcida do City fez uma festa absurda para ele, mas o belga ficou só 21 minutos em campo porque o técnico precisou mexer após uma expulsão. Mesmo assim, Haaland resolveu a parada. Fez mais um, chegou a 50 gols na Champions em apenas 49 jogos. E teve bomba em Portugal. O Benfica agiu rápido depois da saída de Bruno Lage e trouxe ninguém menos que José Mourinho. Sim, o Special One voltou às Águias, onde começou a carreira em 2000. Em sua apresentação, ele deixou claro: não venho celebrar minha carreira, venho assumir uma responsabilidade gigante com os milhões de benfiquistas. O contrato vai até 2027. Claro que a torcida vibrou, mas o Fenerbahçe ficou furioso, já que Mourinho tinha ligação com o clube turco recentemente, e a troca foi vista como traição. Lá na Espanha, o Atlético de Madrid pode mudar de dono em breve. O grupo americano Apollo Global Management negocia a compra da maioria das ações e planeja uma revolução, que pode incluir a saída de Diego Simeone, o treinador mais bem pago do mundo, 30 milhões de euros por temporada. É o fim de uma era. A torcida colchonera está dividida, mas não dá para negar que o Atlético precisa de oxigênio novo. Um brasileiro que anda mal das pernas é o Gerson. O coringa que brilhou no Flamengo e até teve chances na seleção, hoje parece um jogador apagado na Rússia. Foram apenas 6 jogos no Zenit, nenhum gol, nenhuma assistência e várias partidas fora até da lista de relacionados. Resultado? Já se fala em retorno ao Brasil em 2026, com Palmeiras e Corinthians monitorando a situação, além do interesse antigo do Al Nassr de Cristiano Ronaldo, onde Jorge Jesus insiste em contar com ele. Rapaz, o clima esquentou no banco do Real Madrid. O Vinícius Júnior, que a gente sabe que é competitivo até a última gota de suor, não curtiu nada ser substituído contra o espanhol. E não foi só uma cara feia, não. As câmeras flagraram tudo. O brasileiro, visivelmente irritado, jogou a garrafa d'água no chão e ainda gesticulou bastante, mostrando claramente que não gostou de ver o número dele no painel eletrônico. E aí, entra a coletiva de Xabi Alonso. O técnico, sempre sereno, foi questionado sobre a reação do Vini. E a resposta dele foi daquele jeito, meio diplomática, mas deixando escapar que percebeu a chateação. Ele até soltou um "isso acontece com todo mundo", lembrando que não foi só o Vini que saiu bravo, mas também o Franco, que não gostou de ser sacado. No fim das contas, Alonso quis tirar o peso da situação, falou que tá feliz com o jogo que o Vinícius fez, elogiou a combinação do Franco e reforçou que, com o calendário insano que eles têm, em algum momento vai ser preciso rodar o elenco. Mas claro, isso não apagou as reações nas redes sociais, onde muita gente começou a questionar se o clima nos bastidores não tá mais tenso do que aparenta. E no Brasil, o mercado agitou com Douglas Costa. O atacante rescindiu com o Sydney FC e está livre. Quer voltar à Série A, mas a situação é delicada. Ele teve a prisão decretada por falta de pagamento de pensão alimentícia, dívida que já passa de R$500 mil. Não é a primeira vez que isso acontece. Em 2023, quando estava no LA Galaxy, também passou pelo mesmo problema. Em campo, foram 6 gols e 8 assistências em 25 jogos na Austrália. Agora ele espera propostas de clubes brasileiros, mas a sombra dos problemas judiciais pode atrapalhar. O Flamengo finalmente respirou aliviado depois da confusão envolvendo Gonzalo Plata. Lembra da expulsão bizarra no jogo contra o Estudiantes? Pois é, o juiz viu falta onde não tinha e expulsou o atacante rubro-negro. Revolta total no Maracanã, porque foi o Plata quem levou o chute e não o contrário. A Conmebol admitiu o erro no dia seguinte e anulou o cartão vermelho, liberando o jogador para o duelo da volta pelas quartas de final. Notícia maravilhosa para a nação rubro-negra, que já tinha vencido em casa por 2-1 e agora joga pelo empate fora para carimbar a vaga na semifinal da Libertadores. Agora segura essa, mais uma vez o craque Neymar virou notícia pelos motivos errados. Dores na coxa direita, exames realizados e diagnóstico confirmado. Lesão no reto femoral. Previsão de recuperação? Entre 4 e 12 semanas. Ou seja, vai perder jogos pelo Santos, pode ficar fora dos próximos amistosos da seleção contra a Coreia do Sul e Japão em outubro e ainda corre risco de não estar disponível para os compromissos de novembro. Carlo Ancelotti já tinha deixado claro, Neymar só vai para a Copa de 2026 se tiver 100% fisicamente. Nada de convocar por nome ou história. O recado foi duro e direto. Agora fica a pergunta,
Será que o camisa 10 ainda vai conseguir se recuperar a tempo para jogar uma Copa em alto nível? Ou a carreira dele se resume a flashes de genialidade entre longos períodos no departamento médico? Falando em Neymar, cara, se alguém te contasse anos atrás que um técnico do PSG teria peito de olhar pro Neymar, o craque mais caro da história do futebol, camisa 10 da seleção, estrela de marketing mundial, e falar na lata: é bom que você vá embora, você provavelmente riria e acharia impossível. Mas foi exatamente isso que aconteceu nos bastidores de Paris. E não foi rumor de tabloide sensacionalista, não. Quem trouxe essa bomba à tona foi ninguém menos que Luiz Campos, diretor de futebol do PSG e braço direito da QSI, os donos do clube. Em entrevista à rádio RMC Sport, ele abriu o jogo e contou que assim que Luiz Henrique chegou a Paris em 2023, a primeira conversa séria dele com o Neymar foi direta, sem rodeio, sem massagem no ego. É bom que você vá embora. Agora pensa comigo. Quantos treinadores no mundo teriam coragem de falar isso olhando nos olhos de um jogador como Neymar? Estamos falando de um cara que já chegou a ser considerado candidato à bola de ouro, ídolo de milhões e uma das maiores contratações da história do futebol europeu. O que estava por trás dessa decisão não era implicância pessoal ou birra, era filosofia de jogo. Luiz Henrique sempre deixou claro, no futebol dele, o coletivo está acima de qualquer nome. Não importa se você é Neymar, Messi ou até o Tartaruga Ninja. Quem rende nos treinos, quem entrega no jogo, quem se sacrifica pelo grupo é quem joga. Esse estilo já era conhecido desde os tempos de Barcelona, quando ele montou um dos times mais dominantes da história recente. Mas em Paris, o choque cultural foi gigantesco. O PSG vinha de anos montando um elenco de superestrelas, mas que nunca conseguiu se transformar num time de verdade. Sempre parecia um catado de nomes de impacto global, mas sem química em campo. Luiz Henrique chegou com a missão de quebrar essa lógica, e a forma de mostrar isso ao grupo foi justamente não se curvar ao maior símbolo do antigo PSG, Neymar. O resultado dessa faxina, Neymar acabou indo pro Al Hilal. Messi já tinha saído, Mbappé também deixou o clube e o PSG virou outro time, mais leve, mais unido, mais competitivo. Tanto que com Henrique, os parisienses finalmente conquistaram a Champions League, atropelando a Inter na final. A frase ficou marcada: é bom que você vá embora. Dura, mas que resume bem a filosofia do treinador. Craque nenhum pode estar acima do time. E para fechar com chave de ouro, mudando o foco para o cenário de seleções, a FIFA soltou o ranking atualizado. E depois de 3 anos seguidos na ponta, a Argentina caiu da liderança. Quem assumiu o topo foi a Espanha, que vem atropelando nas eliminatórias. Goleou a Bulgária por 3-0 e a Turquia por 6-0. A França também subiu, agora em segundo. A Argentina caiu para terceiro. A Inglaterra segurou a 4ª posição. E Portugal passou o Brasil, assumindo a 5ª. A seleção brasileira caiu para 6º. Entre os 10 primeiros ainda temos Holanda, Bélgica, Croácia e Itália. Ou seja, o Brasil segue em queda e precisa reencontrar o caminho. As últimas datas FIFA deixaram claro que ainda falta bastante consistência. E aí, meu amigo, deu pra ver que o futebol não dá um segundo de paz, né? Esse é o futebol, cheio de histórias, polêmicas, reviravoltas e aquele tempero que faz a gente nunca desgrudar do noticiário. Agora eu quero saber de você, Neymar ainda chega em 2026 como protagonista ou o tempo já passou? E sobre Simeone, será que é hora de encerrar a era no Atlético? Deixa a tua opinião nos comentários, já larga o like e se inscreve, porque aqui a resenha não para nunca. Um forte abraço e até breve, família.